Aleluia. Jesus conhecia, irmão, a mãe dele e seus irmãos. É claro que conhecia. Jesus, ele não estava dando ali uma que não conhecia sua mãe nem os seus irmãos. É claro que o Senhor conhecia. E o Senhor Jesus começou a dizer: quem são meus irmãos e meus irmãos e minha mãe? Aleluia. E ele, estendendo as suas mãos para o seu discípulo, ele disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aleluia. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, são os filhos de Deus. Aleluia. Então podemos tirar, aleluia, uma lição dessa passagem que Jesus, aleluia, quis nos ensinar. Aleluia. Que Jesus quis dar prioridade. Aleluia. Não que Jesus quisesse, irmãos, desprezar sua família, sua mãe, seus irmãos, não. Mas Jesus queria dar prioridade ali para o reino de Deus. Jesus queria dar prioridade ali para o Pai, para o reino dos céus. Aleluia. Como muitas vezes, aleluia, nós estamos em casa. Muitas vezes nós vamos sair para a casa do Senhor. E muitas vezes chega alguém para conversar conosco, para enrolar, para não deixar nós ir para a casa do Senhor. Muitas vezes, irmãos, quantas vezes já aconteceu isso conosco? Nós estamos arrumando para ir para a casa do Senhor. Aí chega um parente todo com o sorriso aberto, querendo conversar. Enquanto Deus queria te abençoar naquela noite, enquanto Deus queria te entregar a tua vitória naquela noite. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, ele prioriza o reino dos céus. Aleluia. Agora tem muito que não prioriza. Tem muitos que dão prioridade ainda à sua parentela, à sua família. E o Senhor disse, irmão, aquele que não deixa o seu pai e a sua mãe para buscar o Senhor, ele não é digno do Senhor. Ele não é digno da sua presença. Ele não é digno, aleluia, de herdar o reino dos céus. Então o Senhor, irmão, o Senhor Jesus, ele sempre vai dar prioridade para o reino do Pai. Sempre ele vai dar prioridade para o reino de Deus. E nós muitas vezes tropeçamos nessas coisas. Tropeçamos muitas vezes. Até o inimigo vê que você está bem pertinho, você receber sua vitória. Aí o inimigo, você está saindo para ir para o culto. Aí o inimigo, ele manda alguém lá, somente para atrapalhar. Aí quando passa a hora do culto, aleluia, e aquela pessoa vai embora. Aí a pessoa dá por se diz: não é que eu perdi o culto hoje? Aleluia. Não era que é para mim ir para a igreja hoje, eu perdi o culto. Não é porque deu prioridade para a família daqui da terra. Aleluia. Não que Jesus não desse prioridade à sua mãe, para os seus irmãos, não. Porque Jesus, ele ama a família. Ele quer ver a família unida. Ele quer ver as famílias servindo a Ele juntas. Ele quer ver os filhos servindo o Senhor juntos. Mas graças a Deus, o Senhor, ele abriu esse particular conosco, para nós não perder tempo, irmão. Os atrapalhos. Porque ali Jesus estava diante de uma grande multidão. Jesus tinha palavra. O ministério de Jesus, irmão, era só 3 anos que Jesus tinha que pregar, que ensinar, e ele ia subir para o céu. Jesus, ele não podia perder tempo. Aleluia. Você vê que Jesus, ele não perdia tempo para falar do reino de Deus. Jesus, ele não perdia tempo para falar da glória de Deus dos céus. Jesus, ele não perdia tempo para falar da salvação do Pai, a salvação do reino de Deus. Não. Jesus, ele sempre estava entrando na casa dos pecadores. Jesus entrou
entrou da casa de Zaqueu, que era um homem ladrão, era um homem pecador, era um homem que todo mundo condenava, mas Jesus chegou lá, entrou naquela casa, comeu com eles, e aí as pessoas começaram a criticar Jesus, dizer: eita, esse não é profeta não, porque ele entrou na casa do pecador. Ei, irmão, quando você começa a servir ao Senhor, muitas críticas vêm, aleluia, porque agora você só vai querer estar na casa do Senhor. Muitas vezes você vai querer, aleluia, ter compromisso com o Senhor, aleluia. Muitas vezes é a tua parentela mesmo vai te criticar. Muitas vezes é o trabalho do dia a dia que vai te afadigar para você não chegar no culto para buscar o Senhor, aleluia. Porque, irmão, hoje as pessoas têm tempo para tudo, hoje as pessoas têm tempo para ficar na internet o dia todo, mas para estar no culto 2 horas, 1 hora de culto, ele não tem tempo, porque ele começa, aleluia, passa 1 hora de culto, ele já começa a olhar para o relógio, já começa a reclamar, porque o culto está custando, aleluia. Mas quando ele está na internet,